Olá, muito boa tarde, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia. Hoje viemos até Portimão, onde o Padre Mário Sousa nos recebe na residência paroquial. Vamos falar sobre um exercício que já tem alguns anos e que entra agora numa nova fase, a tradução da Bíblia, uma nova tradução em português, uma iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa. O Padre Mário é o coordenador da comissão que é responsável por esta tradução. Muito boa tarde, muito obrigado por nos receber. É com muito gosto. Como eu dizia aos nossos espectadores, estamos já num percurso de 5 anos, que a Eclésia tem acompanhado com muito gosto, mensalmente, divulgando os livros, e eu começo por colocar uma pergunta que foi a primeira pergunta que recebemos em 2019, que é: mas que necessidade é que havia de uma nova tradução da Bíblia? Eu penso que uma nova tradução da Bíblia, seja ela qual for, é sempre uma bênção. Porque é sempre uma forma nova de nos aproximarmos de um texto que é, como diz a própria Escritura, um tesouro antigo de onde se podem retirar sempre coisas novas. E nenhuma tradução esgota a riqueza, de facto, de um tesouro tão grande como é a Escritura Sagrada. E, portanto, uma nova tradução, penso eu, que é sempre uma riqueza, porque é uma nova aproximação que nos ajudará a entender e a aprofundar cada vez mais essa palavra sempre tão antiga e sempre tão nova. Agora, de facto, a Igreja Portuguesa não tinha algo que é uma orientação da própria Santa Sé, que é que cada comunidade linguística, ou pelo menos cada país, tenha, de facto, um texto, digamos assim, oficial, para simplificar a explicação, para que a partir desse texto se possa viver em todas as dimensões da vida comunitária. E por isso... Vamos aprofundar só um bocadinho essa ideia, até para que as pessoas que estão lá em casa, e sobretudo aquelas que participam mais ativamente na vida da comunidade, se apercebam. Se calhar ouvem uma passagem bíblica na liturgia, depois têm os filhos na catequese ou são catequistas, a mesma passagem bíblica está traduzida de outra maneira e quando chegam a casa a Bíblia que têm uma terceira versão. Nós o que estamos aqui a falar é ter um texto que ajuda a unificar estas dimensões da liturgia, da catequese e da leitura individual também da Bíblia. Claro, e se calhar desdobrando um bocadinho, de facto, essa afirmação para que as pessoas nos possam entender. Nem toda a gente às vezes tem esta perspectiva. Naturalmente que os textos não foram escritos em português. Os textos foram escritos... Primeiro ponto. Primeiro ponto. Foram escritos. Por isso é que se tem de traduzir. Claro. E, portanto, se é necessário traduzir, é natural que cada tradutor, embora respeitando sempre o sentido literal do texto, não o traduza necessariamente da mesma forma. Quer dizer, isso acontece com as traduções também das línguas, digamos assim, modernas. E até por muito que as pessoas estejam habituadas a ouvir determinada frase, nenhuma tradução também é definitiva. Nenhuma tradução é definitiva, porque um texto é sempre revisitável e, de facto, encontramos sempre nele algo de novo e algo que enriquece precisamente a perspectiva que determinada tradução trouxe. E, portanto, é natural que quando usamos na liturgia uma tradução, não seja exatamente essa tradução que vamos encontrar, por exemplo, na Bíblia, que é utilizada nas catequeses. Porquê? Porque, de facto, embora tenhamos, digamos assim, esta tradução litúrgica que estamos habituados a escutar na liturgia, na missa, em todas as celebrações da Igreja, nem toda a Bíblia está traduzida. Ou seja, tínhamos apenas traduzidos os textos que se utilizam na liturgia e que não são todos os textos da Bíblia. Portanto, essa era uma primeira necessidade. Porque isso implicava o quê? Que não pudéssemos ter na catequese essa tradução, porque é uma tradução incompleta. E surgiu esta necessidade precisamente para que possamos usar, por exemplo, na catequese, uma Bíblia onde se encontrem os textos traduzidos da mesma forma como usamos ou como escutamos na liturgia. Portanto, esta era uma necessidade. Depois também aconteceu uma coisa na liturgia que tem a ver com o Concílio Vaticano II e com a urgência que havia de se fazer uma tradução dos textos. E, portanto, nem sempre a tradução, embora na sua grande maioria seja uma boa tradução, e sublinho isto, mas nem sempre, de facto, a tradução... O tempo não é bom, a pressa não é boa conselheira. Claro, sim. Mas, de facto, a tradução, eu falo sobretudo do Novo Testamento, que é a área em que estou mais mergulhado e mais ligado. As traduções até nem são más, mas muitas vezes, precisamente por causa da dificuldade que muitas vezes o texto original
apresentava fogem um bocadinho à literalidade. E a orientação da Santa Sé é que, de facto, as traduções procurem manter a literalidade. E quando digo literalidade, não digo literalismos, porque aliás já lá vamos a essa questão. E, portanto, esta era a primeira necessidade, corrigir alguns erros de tradução que existiam nos textos e que existem ainda nos textos que estão a ser utilizados na liturgia, ter uma tradução de toda a Bíblia, coisa que não acontecia, para uso litúrgico e para todos os âmbitos da vida eclesial, e, ao mesmo tempo, ter, de facto, esse texto que possa ser usado em todas as dimensões. Nós estamos a ter esta conversa porque, neste momento, mensalmente, está a ser divulgada, vou-lhe chamar assim, a segunda edição da proposta de tradução do texto dos Evangelhos. E aquilo que eu pergunto é, quando ele foi publicado em 2019, efetivamente foi dito, e tem sido mensalmente divulgado nos vários livros, observações, chegas, vamos dizer assim, comentários que sejam dirigidos para um mail, que é divulgado mensalmente, também está na Conferência Episcopal e que é divulgado mensalmente pela Eclésia. E agora, desse trabalho de revisão da primeira proposta de tradução, e também imagino que de algum destes comentários saiu uma segunda versão dos Evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Porquê voltar a fazer uma proposta, vamos chamar assim, provisória, para rever e para... há efetivamente, isto mostra a dificuldade da tarefa que está diante do tradutor. Eu penso que foi um critério que eu penso que é original. Nunca me apercebi que isto tivesse acontecido em nenhuma outra igreja nacional, entre aspas. Sim. Que foi envolver o povo de Deus nesta forma de tornar o mais perceptível possível aquele texto ou aquela tradução para que ela seja verdadeiramente palavra de Deus. Porque aquela palavra só pode ser verdadeiramente palavra de Deus se for entendida e recebida como tal. Podemos ter uma tradução academicamente irrepreensível, mas frases que estão traduzidas de tal maneira que Deus não consegue falar através delas. Isto é muito importante. Digamos, encontrar aqui o ponto de equilíbrio entre respeitar a literalidade, que é uma das exigências da Santa Sé, e, por outro lado, que essa literalidade não se torne num literalismo tal que o texto, em vez de ser percebido, se torna um obstáculo para que o Senhor possa falar ao seu povo, não é fácil. E, portanto, consideramos que seria uma riqueza envolver o povo de Deus e outras pessoas de boa vontade, que porventura também tenham, de facto, esta apetência de se debruçar sobre este texto, que é património da humanidade. E isso penso eu que resultou. Porque... Portanto, o balanço é positivo dessa experiência. Sim. Porquê? Porque, de facto, esta primeira edição estava muito literalista. Ou seja, a preocupação era de tal forma seguir o texto, que de facto às vezes tínhamos expressões como que não se entendiam. Dou-lhe aqui, por exemplo, um exemplo do Magnificat. No Magnificat, onde se diz assim, que mostrou a força do seu braço e dispersou os soberbos no pensamento dos seus corações. Sim, a gente chega aqui e diz o quê? Não está no texto, mas efetivamente é complexo. Sim. E, portanto, naturalmente, isto era necessário. Até um texto que liturgicamente se diz diariamente e, portanto, quem está mais habituado já o sabe de cor e terá gerado muito impacto, imagino. Mas interessante, não recebemos qualquer nota acerca disto, que é uma coisa que me impressionou, porque sempre fiquei muito insatisfeito, por exemplo, com esta tradução. Quer dizer, isto é um texto para ser rezado, como diz, claro, para ser saboreado. E nós chegamos aqui a este português e embora respeito muito a construção grega, é um texto que não funciona, não é? Uma tradução que não funciona. Portanto, isto é um pequeno exemplo, não é? E tudo isto foi tendo em conta, também as achegas que, entretanto, as pessoas nos fizeram chegar, para tornar o texto o mais perceptível possível, mas sempre com esta característica, mantendo a literalidade. Deu-nos já um exemplo concreto do Magnificat, que o Magnificat é um texto litúrgico de referência. Há duas passagens bíblicas aqui, cuja tradução, desde o primeiro momento, gerou
algum burburinho, a dizer assim, que são as passagens do Pai Nosso. Se calhar neste momento lá em casa, mas como assim, Otávio? Mas dois Pais Nossos, não é? Na verdade é que há dois textos bíblicos em que Jesus ensina os seus discípulos a rezar, há um mais longo, que estamos mais habituados, é uma versão mais curta, mais sintética, as ideias são as mesmas. E antes de passarmos propriamente ao texto, há desde logo uma grande mudança de paradigma, porque a tradução dirige-se a Deus por tu. E a pergunta é, porquê? É isso que está lá no texto? Exatamente. Aliás, penso que só nós, portugueses, é que temos a tradição de tratar a Deus por vós. Não é? Os italianos, os franceses, os ingleses, naturalmente, ainda com mais razão, os espanhóis, todos tratam a Deus por tu. Porque essa, de facto, é a linguagem bíblica. Quando nós traduzimos... não é este, mas a forma como Jesus se dirige ao Pai até é uma forma de diminutivo. Exato. Ou seja, um carinho extremo, não há formalismos. Claro. Mas isto também mostra a evolução da linguagem. Ou seja, hoje em dia é mais habitual um filho, os meus filhos, as minhas filhas, no caso, dirigirem-se ao pai por tu também. Ou seja, há um contexto social que permite que essa tradução faça sentido também hoje, não é? E não só isso, não é só o contexto social, digamos, também o contexto cultural e até educativo. No Norte isto não se sente tanto, mas no Sul ninguém utiliza a segunda pessoa do plural. É verdade. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, sou pároco, no final de cada Eucaristia, os acólitos, chegamos à sacristia e um dos acólitos faz uma oração que tem a ver com aquilo que foi escutado nas leituras. E é interessante ver a ginástica que os miúdos fazem para não tratar a Deus por tu, porque sentem ainda alguma relutância nisso, mas ao mesmo tempo a incapacidade que têm de o tratar por vós. Não conseguem conjugar o verbo na segunda pessoa do plural. Então tratam por você. Não é? E de facto, hoje em dia, isto no Norte ainda é muito comum utilizar-se a linguagem do vós e os verbos nessa segunda pessoa, mas no Sul não. Quer dizer, isso hoje em dia é de facto uma linguagem muito estranha para estas novas gerações. Mas independentemente agora da evolução da linguagem, que é uma preocupação que faz com que esta tradução faça sentido hoje e que se calhar daqui a 50 ou 60 anos também seja necessário ajustar, o que fica claro é que o texto bíblico mostra um Jesus a ensinar a orar os seus discípulos em grande proximidade ao Pai. Claro. E isso em português faz-se com o tu. E no latim. Quer dizer, mesmo em relação às pessoas que têm uma sensibilidade assim mais clássica, de facto, o latim trata Deus por tu. Não há... Penso que seremos a única língua que de facto tem esta tradição. Estamos aqui também um bocadinho, já conversámos várias vezes sobre estes temas, daí alguma vontade. Posso dizer, por exemplo, que algumas traduções que chegam do Vaticano com orações do Santo Padre, que são orações, sobretudo a Nossa Senhora, que o Papa escreve do próprio punho, em que ele escreve, trata a Nossa Senhora por tu. Todas as traduções, como diz, chegam por tu. Quando chega a tradução portuguesa, está a tratar a Nossa Senhora por vós. Portanto, é uma barreira que ainda se tem de quebrar. Portanto, pergunto se, imagino, que no Magnífica não chegou, enfim, ou por distração, ou porque as pessoas entenderam que se calhar não leram com atenção suficiente para chamar a atenção para aquela tradução. Imagino no caso do Pai Nosso, tenham chegado comentários a dizer porque é esta opção de tradução. Sim, algumas pessoas estranham, não é? Algumas pessoas estranham mesmo. Recordo, na altura, surgiram até artigos no jornal em que algumas pessoas manifestavam essa estranheza de passarmos a tratar a Deus por tu. Não passamos a tratar a Deus por tu, nós começamos a tratar a Deus por vós, porque Ele sempre foi tratado por tu. Isto também, esta insistência não é propriamente o advogar do trabalho que está feito, é para perceber o que está por trás. Claro. Estamos também aqui a falar de uma pedagogia do olhar sobre o texto. Porque a forma como olhamos para ele durante muito tempo, porque o aprendemos, porque o ouvimos, porque o rezamos, para quem também está mais por dentro da proposta espiritual católica, faz com que quando nos chega um texto diferente haja um certo estranhamento. Claro. Este também é um momento dessa pedagogia, de regressar, de moldar o olhar para aquilo que efetivamente os autores nos propuseram originalmente. Eu digo-lhe pessoalmente, só posso dar a minha opinião naturalmente, eu penso que a mim não me choca que possamos até utilizar na liturgia, nas orações mais solenes, o vós, mantendo a nossa cultura, aquilo que é tradicional da nossa forma de nos expressarmos com Deus. Agora,
quando se trata de traduzir da Bíblia, não podemos inventar aquilo que lá não está. Na Bíblia nunca ninguém trata Deus por vós, sempre por tu. Nessa pedagogia do olhar, lanço-lhe outra proposta, um caso concreto, que é uma parábola de Lucas, que há de ser das mais pintadas, comentadas literariamente e certamente as que mais espiritualmente toca muitas pessoas, que é a parábola do filho pródigo, que aqui é proposta como a parábola do pai misericordioso. A primeira pergunta é, as pessoas ainda sabem o que significa pródigo? De facto, quer dizer... Porque o pródigo, nesta altura então do futebol, em que os jogadores voltam à casa-mãe porque estiveram lá fora, o pródigo é aquele que saiu e que voltou, mas não é isso que significa no texto. E não é só isso, quer dizer, o texto, só o capítulo 15 de São Lucas, né? São um conjunto de 3 parábolas que Jesus conta sobre a misericórdia de Deus. Da dracma perdida, da ovelha perdida e depois da tradicionalmente chamada parábola do filho pródigo. Mas, de facto, o sublinhado, a ênfase, não é colocada na atitude do filho. Aliás, o filho regressa para casa, não é porque esteja propriamente arrependido, é porque tinha fome. Está desesperado, quer dizer. Mas, ao mesmo tempo, um desespero que, desculpa a antítese ao pleonasmo, um desespero que tem esperança, não é? Um desespero que tem esperança porquê? Porque conhece o Pai. Tem confiança, sabe? Tem confiança e tem alguma esperança que, de facto, o Pai continue a ser aquilo que ele sempre conheceu. E, portanto, mas, de facto, a ênfase é colocada na atitude do Pai. De um Pai que está disponível e que mal vê o filho vir ao longe, que é um pormenor muito bonito. Significa que ele todos os dias mirava o horizonte, à espera que o filho quisesse regressar. Um pai também cheio de esperança. Mal vê o filho vir ao longe, é ele que toma a iniciativa de lhe ir ao encontro. Porquê? Porque não o poderia obrigar, naturalmente, mas se o filho quer, tem um coração paterno aberto. Portanto, esta opção de sublinhar a atitude do pai, como eu dizia, tem uma pedagogia subentendida, ou seja, que quando olhamos para este texto, quando se olha para este conjunto de textos, lá está, que são 3, que efetivamente se perceba que o núcleo daquele capítulo é a misericórdia divina. Exatamente. Faço-lhe uma outra questão que tem a ver com o processo destes 5 anos, envolveu muitas pessoas, já agora, talvez só para ajudar quem está a ouvir e não seja tão por dentro, estamos a falar de biblistas, de professores de português, estamos a tentar perceber também, e essa pergunta que eu lhe faço, quantas pessoas é que estão envolvidas e o que é que se procura, ou seja, não é só pegar no texto original grego ou hebraico e passá-lo para o português, é que ele seja lido e que faça sentido na leitura do contemporâneo. Exato. E, de facto, pronto, o texto é sempre submetido, depois da tradução, pelos especialistas, não é? Pelos biblistas, é submetido depois a pessoas formadas com uma maior formação específica na linguagem e no português. E, para além disso, naturalmente, é apresentado ao público em geral, através deste método, que eu penso que tem funcionado muito bem, de todos os meses. Isso também foi uma forma de começarmos a fazer o processo andar. Todos os meses, claro. No dia 1 de cada mês, é apresentada a tradução do novo livro. E isto faz com que muita gente possa colocar os olhos e que ele possa ser visto por olhares diferentes e por sensibilidades diferentes, que depois fazem chegar essa sensibilidade. Algumas não terão, assim, grande conteúdo, mas outras são verdadeiramente muito pertinentes. E é interessante repararmos, porque há pessoas que nos fazem chegar essas achegas, que são até pessoas conhecidas a nível civil, a nível académico, fora do âmbito eclesial, e que eu acho que de facto tem isto também de muito interessante, quer dizer, esta envolvência e estes olhares diferentes que penso que enriquecem o texto. Ele, do ponto de vista da tradução, está a ser feito por professores de Sagrada Escritura de Portugal, mas não só, imagino. Pois. Pronto, este de facto é uma riqueza. Tivemos mais de 40 biblistas na tradução dos diferentes livros, e biblistas portugueses, mas também dos países de expressão oficial portuguesa. Isto é uma riqueza, mas cria-nos uma dificuldade muito grande, que é a forma que os brasileiros têm naturalmente de construir o português, ao de se expressarem, é diferente da nossa. A forma que um angolano tem de traduzir
é diferente da nossa. O mesmo português, mas com sensibilidades e formas diferentes. Ora, isto exige depois um grande trabalho de harmonização. Como agravante, textos que são, por exemplo, os textos de Paulo, não é? Pois, naturalmente, se nós entregamos cada uma das cartas de Paulo a pessoas diferentes, a tradução vai surgir também sem uma harmonização que é obrigatória, porque Paulo utiliza aquela palavra sempre, normalmente, no mesmo sentido. E isto, então, é gritante quando se trata dos evangelhos sinóticos. O que é que aconteceu com os evangelhos sinóticos? Para que as pessoas também tenham uma ideia do tempo que é necessário para que depois tudo isto seja purificado, peneirado e harmonizado. Os evangelhos sinóticos, ou seja, Marcos, que é o mais antigo, Mateus e Lucas, que se baseiam, Mateus e Lucas, em Marcos e numa outra fonte chamada Aquevela, que significa precisamente em alemão fonte, têm textos muito parecidos. Precisamente porque Mateus e Lucas utilizaram a mesma fonte e por isso é preciso que esses textos que são muito parecidos ou inclusivamente iguais, palavra a palavra, sejam reconhecíveis. E sejam traduzidos da mesma forma. Não podem ser traduzidos. Ora, isto deu um trabalho imenso, imenso. E é por isso que justifica que 5 anos depois esteja agora a ser apresentado novo ao público. Nós vamos continuar a acompanhar como temos feito até agora, essa é uma promessa e esperemos que isso também seja um serviço ao público e um serviço a este grande projeto que a Conferência Episcopal tem em curso. Padre Mário, muito obrigado por esta conversa. Fica o convite, claro, também às pessoas que leiam, comentem e que intervenham. Porque podem continuar a fazê-lo e agradecemos isso. Mesmo esta nova versão, não é? Esta nova edição, digamos assim, está disponível para que continuem a fazer-nos chegar alguma observação que seja pertinente. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado a si que acompanhou esta emissão do programa Eclésia. Nós voltamos a ver-nos amanhã, se Deus quiser.